João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5, do 1 ao 9, do verso 1 ao verso 9. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Olha essa expressão aqui, irmãos. Esperando que se movesse a água. Hoje nós vamos falar da fonte de esperança. Esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amado Pai Celestial, muito obrigado por essa linda campanha que nós estamos tendo. Uma inspiração tão linda que o Senhor deu ao pastor Jairo, que tão bacana que outras igrejas estão pedindo como fazer essa campanha, pedindo qual é o modelo da campanha, como se faz essa campanha das 12 fontes. E também pelo privilégio de ser convidado para falar hoje sobre uma das fontes, e hoje a fonte da esperança. Pai, fala conosco, que a Tua palavra rema, Tua palavra de sabedoria, de conhecimento esteja habitando esse lugar. Obrigado a Deus por estarmos juntos bem no meio da semana, parando no meio da semana para ouvir a Tua voz e continuar essa semana reabastecendo a nossa alma, o nosso espírito. Obrigado, Pai, e que essa palavra ela possa contribuir, ela possa tanto ajudar, como confrontar, como ensinar e alimentar tudo aquilo que a Tua palavra faz, que ela faça isso para a Tua glória. Nós oramos e pedimos graça sobre esse tema, em nome de Jesus, e todos digam amém. Irmãos, o Mário Cortella, eu acho que um dos palestrantes mais conhecidos hoje aí do Brasil, e eu gosto de ouvir ele, aquele jeitão gaúcho dele. E ele costuma dizer que a esperança, ela não pode ser uma esperança que não passa, que não muda, que não traz benefício, que é uma esperança, como todo mundo fala, como a esperança comum, a esperança que conversa e diz assim: estou esperando. Fulano prometeu, estou esperando. Disseram isso, eu estou esperando. E essa espera, você percebe que não há uma atitude, há uma forma de conversar sobre a esperança. É uma forma de dizer assim, não, como se dissesse assim, se der, deu, se não der, não deu, né? Não é essa a esperança da Bíblia. Não é essa a esperança que Jesus, como fonte de esperança, tem para nós. Tanto é que ele mesmo diz, o Cortella, interessante, que ele diz assim, a esperança, ela tem que ser do verbo esperançar. Abra comigo um texto que vai dizer mais ou menos isso em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Olha o que Pedro diz. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Irmãos, entenda esse texto aqui, essa parte. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir
a razão da esperança que é em vós. Porque algumas coisas você vai dizer que está esperando e ninguém vai botar fé. Mas existem situações que a hora que você falar que você espera e que tem alegria na esperança, alguns vão falar assim, mas como é que você tem essa convicção? Eu acho que essa é a palavra que mais ajudaria aqui o termo esperança hoje. Há muitos anos atrás, eu lembro de uma entrevista, isso faz tempo, quando o Julio Iglesias estava fazendo aquele sucesso, e muitos aqui nem sabem quem é ele, né? Mas quem sabe, viu quanto disco de ouro o Julio Iglesias ganhou, aquelas canções dele latinas, e fizeram uma, se não me falha a memória, até foi o Gugu que fez uma entrevista com ele, e ele começou a contar dos iates que ele tinha, e da casa que ele tinha nos Estados Unidos, e dos discos de ouro, e das viagens, e do maior show que ele já fez, e com quem ele se apresentou. E nessa conversa toda, era um programa que estava ligado à esperança. A pergunta, a frase do programa era esperança. Eu me lembro interessante porque quando ele faz isso, no meio da entrevista, ou no final da entrevista, ele fala para Julio Iglesias assim, e você tem esperança? O Julio Iglesias pensou, analisou e disse, olhando para o mundo, no geral, ele disse, não vejo esperança para o mundo. E com toda aquela riqueza, aquela fortuna, era um homem que não conseguia ver futuro. Não conseguia ver esperança. E aí outros artistas também passaram por essas perguntas, mas o que marcou naquele dia foi que eles resolveram também falar com o povo, com a população em geral. E lá no Rio de Janeiro, um rapazinho gritando ao sorvete, com alegria, cantando, pararam o rapazinho e falaram para ele assim, conversaram do sorvete, aquele negócio todo que você vê a repórter falar, sorvete mais vendido, se ele está ganhando bem, ele falou que estava arrebentando, que estava calor e tal. Aí encerra com a pergunta, e daí, você tem esperança? Aquele menino pobre, vendedor de sorvete, olhou para o céu e os olhos brilharam. E ele disse para o repórter, eu sou a pessoa que mais tenho esperança na vida. Ele falou, mas onde está a sua esperança? Ele disse, a minha esperança está no céu. Que eu sei que isso tudo vai passar e um dia ele voltará. Queridos, isso é esperança. Isso é o verdadeiro sentido da esperança. Que às vezes nós não paramos. Você já reparou que a palavra esperança ela é tão bonita, tão interessante, que as pessoas colocam até em supermercado esperança, empresa esperança, projeto esperança. Porque a esperança é uma palavra gostosa, mas quando ela é vivida, quando ela é verdadeira, quando ela passa a ser o motor da nossa alma, né? Aquilo que nos acorda todo dia, nos levanta todo dia, aquilo que nos faz sair da inércia e caminhar. Olha comigo o texto de Romanos, por gentileza, Romanos, capítulo de número 8. Vamos fazer um rápido estudo aqui sobre esperança. E a hora que você tiver um tempo mais tranquilo, leia Romanos. Você vai perceber que a palavra esperança ela aparece muitas vezes na carta de Paulo a Roma, aos irmãos de Roma, aos romanos. Capítulo 8, verso 24 e 25, diz assim. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque às vezes as pessoas falam assim, amanhã eu espero que vou, estou com esperança que vou receber um pagamento. Amanhã é dia 30, você nem tem esperança. Amanhã é dia 10, amanhã é dia 15, é o dia do pagamento. Esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê como espera, 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia. Aleluia pela nossa esperança. Tem um texto na Bíblia que ele é
um clássico, mas ao mesmo tempo ele é uma incógnita. E ele diz assim que Abraão creu contra a esperança. Pastores que estão aqui, obreiros que fizeram teologia, todos nós um dia queremos entender esse texto. Já vi muitas explicações. Mas, irmão, um dia Abraão está lá. Isso você não vai ver assim na Bíblia desse jeito. Você vai imaginar, mas a história de... A gente estuda a história de Hebreus, a história dos Hebreus. Abraão está lá montando um altar. E aí, em primeiro lugar, ele monta o altar, começa a orar, e alguém olha ele orando, mas só vê as pedras. Que normalmente, onde ele está habitando, as pessoas que oram para um Deus, têm um Deus. Olha que é a esperança. Mas eles não veem um Deus, eles veem pedra e veem ele orando. Então aí já começa a esperar, orando para um Deus que não vê. É muito bom pessoas que creem em Deus, né, irmão? Não precisa ver. Tem pessoa correndo atrás de milagre, correndo atrás de profecia, correndo atrás... Irmão, eu não preciso disso. Eu sei que ele existe, que ele fará. Aí ele está lá, primeiro sinal de esperança. Segundo, termina, os homens daquele lugar, os habitantes chegam para ele e falam assim, eu vi que você estava orando aí. Para que você está orando? Eu estou orando para um Deus invisível, mas que eu creio e o vejo e sinto. Tá, e como que é teu nome? Meu nome é Abraão. Abraão? O que significa Abraão? Abraão significa pai de uma multidão. Que lindo! Quantos filhos você tem? Nenhum. Receba aí, irmão. Isso é esperança. Já zombaram de você? Porque o cara deve ter dado risada dele. Esse cara é doido. Pai de uma multidão. Quantos filhos? Nenhum. Com essa idade, não vai ter mais. Abraão creu contra esperança. Porque, irmão, por mais esperança que alguém tenha, ter esperança de ser pai aos 100 anos, 90 anos, não dá, irmão. Isso é biológico. Então, isso aqui é a nossa alma. Essa esperança é o motor da nossa alma. Agora, esse texto fala que esse homem está aqui aguardando 38 anos. As pessoas desistem com facilidade, irmão. Nós temos muito problema com a área de perseverança. Alguns irmãos comentaram sobre a mensagem de domingo aí, sobre a paciência, mas está ligado tudo isso, porque tem dificuldade com a verdadeira esperança. Esse homem está lá há 38 anos, e eu costumo brincar que esse homem não devia ser muito gente boa, né? Quem sabe lá no céu dele vai puxar minha orelha, porque pode ser que era outro problema, mas cá entre nós, irmão, 38 esperando que alguém o jogasse no tanque. Nós estivemos lá no tanque. Ainda temos os restos do tanque lá. Eu e alguns irmãos, o pastor Jar, estivemos lá. E vamos, se Deus quiser, agora em março, que vamos para lá de novo. E aí, você olha para aquilo lá e fala assim, poxa, ele ficou aqui 38 anos. Aí você vai para um outro lá que... Aí pergunta para ele, por que Jesus pergunta para ele, por que você não foi curado? Ele falou, porque eu não tenho ninguém. Já pensou, 38 não tem ninguém? Ele devia ter que pagar para alguém jogar ele lá, alguma coisa, mas não dava tempo, sei lá. 38, mas ele não desistiu, então isso conta. Porque, irmãos, o nosso problema é que nós desistimos fácil. A gente tenta um pouco, tenta duas vezes, não deu, para. Imagina alguém lá, 38 anos. Pega comigo Romanos 5,4, olha o que diz Romanos 5,4. Aqui sobre produção de paciência, né? A perseverança, a experiência e a experiência a esperança. Isso aqui tudo vem antes de receber qualquer coisa.
A perseverança, daí com a perseverança você recebe experiência. Já disse isso muitas vezes aqui. Você que está casado novo, a hora que você tiver o primeiro filho ou filha, e ele chorar, ela chorar, sua mulher vai ficar nervosa meia-noite, ligar para a mãe, ligar para o vizinho, você vai ficar desesperado, converse com os pais aqui, que eles vão dizer um segredinho para você, porque eles já passaram por isso. Eles já têm experiência. E quem tem perseverança e tem experiência, passa a ter esperança. Por isso esse homem está aqui, 38 anos, como esperança. É interessante porque, eu não sei se você reparou, Jesus fez muitos milagres, né? Você sabe disso. Mas não sei se você notou, esse milagre aqui é o único milagre que Jesus toma iniciativa. Pode reparar, pode pegar os milagres. Esse é o único em que Jesus chega até a pessoa e começa a conversar com a pessoa para curar. Todos os demais, eles foram até Jesus. E aqui. A esposa olhou para mim, eu já sei que vai tomar água. Mas pode trazer outro copo. Eu começo a tossir, ela fala assim, toma água. Ele chega até, Jesus chega até ele. Irmãos, o texto aí vai dizer assim, sabendo que estava assim, o verso 6. Pode olhar lá no texto. Então, de alguma maneira, né? Jesus já tinha, olha lá. Capítulo, esse é lá no livro de João. No texto que nós lemos, João, capítulo 5, verso 6. Ó. João, capítulo 5, verso 6. Vai estar escrito lá, sabendo que estava assim. Jesus sabia disso. De alguma maneira, Jesus já tinha visto esse homem, já tinha passado por lá, alguém tinha contado a história. Mas antes de tudo, Jesus já sabia. Querido, levante a sua mão e diga assim, eu posso pensar que não. Mas Jesus já sabe do meu problema. Às vezes, por causa da luta, das dificuldades, a gente começa a achar, ninguém liga para mim, ninguém sabe, nem Deus está aí, nem aí comigo. Não é verdade. O texto diz que ele chegou até aquele homem no tanque e disse assim, sabendo que estava assim, veio até ele e conversou com ele. Betesda é uma palavra do hebraico para casa de misericórdia. Então, por isso que acho que até hoje nós temos muitas santas casas de misericórdia, né? É uma palavra do hebraico para falar de misericórdia, casa de misericórdia. E esse lugar aqui é uma Betesda, irmão. Esse lugar aqui é um lugar onde as águas se movem. O mover das águas, também do hebraico, a palavra é kadashá. E quando acontece um mover de águas no nosso meio, muita gente sai curada. Por isso, toda vez que nós vamos vir para a igreja, pastor Jair, pastores que estão aí, nós podemos dizer, Deus, manda o teu kadashá no nosso meio. Que as águas se movam, que aconteça um mover, que a gente irmão, não deixa o culto virar rotina. Mais um culto hoje. Não é mais um culto. Deus pode mover tanto águas hoje aqui, que pessoas que não esperavam sairão daqui curadas, como no tanque de Betesda. Aleluia! Casa de misericórdia. Betesda, casa de misericórdia. Olha o verso de número 3. Uma multidão de enfermos, diz o texto. Ali havia uma multidão de enfermos. Às vezes a gente começa a olhar assim, começa a imaginar, nesse jazia uma multidão de enfermos. Irmãos, era um quadro de miséria. Era um quadro de tristeza. Olhar e ver uma multidão de gente que sofre, esperando o anjo descer ali e mover aquela água. Mas esse lugar era um lugar também que muita coisa acontecia. Por exemplo, o egoísmo. Você está ali beirando o tanque. A sua doença não é uma doença que impediria o seu movimento. A hora que o anjo chega, você esquece qualquer um que está mais doente do que você, empurra e põe primeiro. Egoísmo. O egoísmo estava ali naquele tanque. Favorecimento.
Quem tinha dinheiro, pastor Anderson, para pagar alguém, fica comigo aqui 24 horas, porque a gente não sabe a hora que o anjo vem. Esse homem que não devia ter dinheiro, não devia ter recurso nenhum. Quem sabe eles pagassem para alguém trazer ele de manhã, levar ele embora à noite, não sei. Mas o texto não diz. Frustração. Demorou. Um dia o anjo mexe na água, o outro já entrou na frente. Quanta coisa errada. Indiferença, né, irmão? Já pensou? Gente esquecida, gente que a família levou, deixou lá, nunca mais voltou para buscar. Tudo no tanque de Betesda, tudo na casa de misericórdia. Será que a igreja não é, às vezes, mais ou menos isso? Um lugar onde as pessoas esquecidas vieram e aqui receberam o mover das águas? Foram mudadas, foram transformadas. Então, queridos, para a gente manter a esperança, a gente precisa de muita coisa. Uma delas é guardar os olhos. Porque quando você olha para o mundo do jeito que está, você perde esperança. Cada dia que você olha para um jornal, e olha que eu assisto muito jornal, eu gosto de jornal, mas eu sei o quanto ele pode tirar esperança das pessoas. Porque hoje é cada um por si. Então, por isso que a igreja ainda continua sendo um filete de água viva de Deus na terra. Porque é o único lugar onde alguém se importa com alguém. Chegando ali agora, falar, olha, eu fui visitar o irmão fulano de tal, levamos fralda geriátrica, o Ricardo falou. Já falaram, olha, vamos agora visitar fulano. Isso é aqui no nosso meio, irmãos. Porque lá fora, cada um que se vire. Então nós não podemos, nossos olhos não podem olhar, ouvidos, por isso que ouvidos e olhos são janelas da alma. Porque se nós não guardamos os ouvidos e não guardamos os olhos, entrarão coisas nos nossos olhos e nos nossos ouvidos que vão para a nossa alma e podem danificar a nossa alma. A nossa boca precisa ser guardada para ter esperança. Porque muitas vezes você encontra gente dizendo assim, eu nasci para sofrer. Eu não devia ter vindo na terra. Eu não sei porque eu não morro. Se eu morrer, ninguém vai achar falta. Isso é a boca acabando com a esperança. É os lábios trabalhando para matar, às vezes, um restinho de esperança que existe na vida daquela casa, daquela família, daquela empresa, daquele negócio. Mas a Bíblia diz que o dia esperado chegou. Ele disse assim, o que você quer? O que você precisa? Qual é o problema da tua paralisia? Essa pergunta, quem sabe hoje, possa estar rodeando esse lugar. Você não está num tanque de Betesda, lá de Jerusalém, como existe até hoje. Mas você, quem sabe, tem uma paralisia. Você tem alguma coisa que não te deixa ir para frente. Você tem alguma coisa que te causa dependência. Você tem uma paralisia que te faz achar que a pessoa mais amaldiçoada da terra, e não é. Ele chegou e pergunta, o que você precisa? E aquele homem conversa e diz assim, por que você não foi curado? E o homem não percebe que é Jesus falando. Um negócio legal, né? O homem diz, não tem ninguém. Aí Jesus, então tá bom, então pega o teu leite e vai para casa. Em nome de Jesus, irmãos, saia dessa reunião carregando como troféu aquilo que está fazendo ficar deitado, prostrado. Esse homem sai com a cama na cabeça, no ombro, no braço, dizendo, vou levar a cama e vou guardar para todo mundo ver. Uma cama, um colchoado, uma esteira, para todo mundo ver onde eu estava. Alguém encontra com ele dando glória a Deus no templo e pergunta, você dá glória a Deus? Se o homem é pecador, ele diz, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu estou curado. Dá glória a Deus aí. Aí o texto diz que após o milagre, Jesus o encontra no templo. Olha o texto do verso 14.
Após o milagre, Jesus o encontra no templo. O templo é lugar de ensino, é a nossa Betesda. Oh, irmão, que triste quando você está andando pelas ruas e olha e vê uma pessoa que já foi curada aqui, liberta aqui ou em alguma outra igreja. Jesus transformou a vida e ela nunca mais voltou para o templo. Mas Jesus o encontrou no templo, dando glória a Deus e dizendo: eu agora ando, eu agora tenho uma vida nova. Queridos, diga comigo sim, a vitória da esperança não é vencer. Diga comigo, a vitória da esperança não é apenas vencer, mas é não se cansar de esperar. Antes de tomarmos a ceia, uma menina morava no sítio e com os pais e com o avô. E aí o cachorro de estimação dela morreu, idoso morreu. E aí o pai está lá cavando, já aproveitou o próprio quintal que era grande, cavando e sepultando o animal. E essa menina debruçada na janela, olhando para o pai fazendo o sepultamento do cachorro. E essa menina chora e chora, inconsolável. E o avô, muito experiente, ele sai lá do fundo, vê aquela menina chorando, abraça a menina e diz para ela assim: filha, vamos, eu quero mostrar um negócio para você aqui. Vamos para outra sala, lá tem uma janela que eu quero mostrar. Tirou a menina dali, o pai enterrando o cachorro, foi para esse outro lado da janela e disse: olha, está vendo aquela goiabeira ali, aquela planta que tem aquela fruta? Ela disse: sim. Você lembra, quando você era bem pequenininha, você plantou com o vovô, já você vai comer fruta aí, da árvore que você, junto com o vovô, plantou. Naquele momento, o sorriso da menina abriu e ela começou a ter esperança: vou comer uma fruta. Ela sai de uma janela de tragédia para uma janela de esperança. Irmão e irmã, quem sabe o que faça, esteja precisando na minha, na sua vida, é trocar de janela. Deus abençoe.